bom dia, bom dia! Hoje o tema é falar sobre ansiedade nas entrevistas. A primeira coisa que eu quero definir é o que é ansiedade. O que é muito comum, né, que chega bastante para mim, são as pessoas relatando sinais de nervosismo e chamando isso de ansiedade. Ou vice-versa. Qual que é a diferença de o que é ansiedade e o que é nervosismo? Para você ter clareza e ter esse autoconhecimento. E até porque, se você não separar isso, você vai tratar os dois da mesma forma, tá? Vamos falar de ansiedade, né? Ansiedade é uma palavra que está muito popularizada, todo mundo está falando de ansiedade, mas é interessante a gente entender que a ansiedade é uma patologia, ou seja, uma doença, né? E ela merece atenção, assim como todas as outras doenças que nós temos. Merece um tratamento especializado para isso. Qual que é a diferença da ansiedade, então? A ansiedade, ela tem vários tipos de ansiedade, mas hoje eu vou falar um pouco de uma ansiedade um pouco mais ampla, né? E focada nas entrevistas, né? Nos processos seletivos. É muito comum a gente ter um disparo, né, uma aceleração do nosso batimento cardíaco quando a gente está à frente de um estímulo de avaliação, de um estímulo que a nossa mente identifica que é um risco para nós. E aí, quando a nossa mente identifica que isso é um risco, como, por exemplo, um processo seletivo, uma entrevista, uma apresentação onde a gente vai estar se expondo ali, várias pessoas vão estar vendo, o nosso organismo, a nossa mente, ela identifica isso e ela faz o quê? É um mecanismo de defesa que ela faz. Starta uma série de ações, é como se ela falasse assim para o nosso olho: olha, você precisa dilatar para que você consiga ver melhor e consiga analisar melhor o cenário. Então, a nossa pupila, ela, quando a gente está nervoso e ansioso, ela tem esse movimento, ela dilata para que a gente consiga ver melhor o cenário e, mais do que isso, para que a gente consiga analisar as rotas de fuga. Uma outra coisa que acontece quando a nossa mente identifica que a gente está em uma situação de risco, ela manda uma informação, né, para o nosso coração ele palpitar mais rápido, que é para, nada mais é para estimular, né, liberar mais sangue e oxigênio para o nosso corpo, sendo para os punhos e para as pernas, no caso de eu precisar fugir ou atacar. Então, eu não sei se você já passou por alguma situação onde você se sentiu realmente em risco, né? Então, por exemplo, você estava numa rua escura e sozinho, e do outro lado tinha um homem, enfim, uma pessoa que você olhou e falou assim: vou ser assaltado, por exemplo, né? Nessa situação, geralmente é isso que acontece. É startado esse gatilho e a gente, muitas vezes, a gente corre mais rápido, a gente pensa mais rápido, as coisas acontecem numa velocidade muito maior, ou seja, a gente tem um maior desempenho nesse sentido, ou pra gente fugir ou pra gente se defender, que no caso seria uma luta. E isso é totalmente normal, né? Isso é um mecanismo inato nosso para nossa defesa, para nossa preservação. O que acontece é que o nervosismo ele tem sinais muito parecidos e a ansiedade é a mesma coisa. A diferença é que o nervosismo, isso acontecer numa situação real de risco, como por exemplo, eu identifiquei que eu vou ser assaltada aqui, então é super normal. A diferença é que a ansiedade, ela não dispara esses gatilhos numa situação real de risco. Ela dispara esses gatilhos numa situação qualquer. Então, você pode estar sentado ou no sofá da sua casa, assistindo, sei lá, um seriado, uma novela, uma coisa que não te oferece risco algum, e começar a palpitação e tudo isso acontecer. Assim como, né, eu vejo as pessoas tendo esse tipo de movimento com o trabalho. Então, às vezes você está sentado no seu ambiente de trabalho e daqui a pouco começa uma palpitação exacerbada, né, porque você precisa falar com o seu colega sobre um assunto específico, ou porque você precisa
se expor numa apresentação, numa reunião, assim como na entrevista. Então vai acontecendo tudo isso. O que acontece aí? O que a gente precisa entender é o momento que isso acontece. Isso faz toda a diferença entre o nervosismo e a ansiedade. Então, se eu estou disparando todo esse mecanismo, suor nas mãos, tremedeira, né, a palpitação, as dores de cabeça, né, se eu estou disparando tudo isso, doenças de pele, né, as urticárias, em momentos que não me oferecem risco de morte, risco real de morte. Então a gente, né, desculpa a clareza e o papo reto, mas uma entrevista você não tá com risco real de morte. A entrevistadora ou o gestor, enfim, quem for te avaliar, ele não tá ali para te matar realmente, né? Então não é um risco real. Se você começa a disparar esses gatilhos sem ter um risco real de morte, isso tende, né, a ser uma ansiedade. E numa frequência alta. Então, hoje eu fui no ambiente de trabalho, isso disparou. Eu estava no metrô, isso disparou. Eu fui falar com um colega X, isso disparou. Eu fui numa entrevista, isso disparou. Então, o que eu quero trazer aqui é essa separação. Agora, se eu sei que eu vou num momento de exposição, que é um processo seletivo, né? A gente sabe que a gente está ali para ser avaliado, né? A gente sabe que a gente está ali e as outras pessoas estão observando o que a gente está fazendo. Então, isso é super normal, eu estar nervosa neste momento. Agora, eu saí daquele cenário e o nervosismo passou, isso é nervosismo. Não me gerou urticária, não me gerou desmaio, não me gerou uma intensidade de nervoso maior, só deu aquela palpitação ou aquele frio na barriga que a gente fala, né? Então, eu tô com frio na barriga porque amanhã eu tenho uma prova, eu tenho uma entrevista e eu quero muito passar e eu vou ficar um pouco mais agitada. Isso é super normal. Saiu daquele cenário, o negócio passou, isso é super normal. A maioria das pessoas tem isso, tá tudo bem. Agora, saiu daquele cenário, você tá lá no metrô, você tá indo sentada no sofá da sua casa, você tá conversando com o namorado. Então, basicamente, a gente tem que diferenciar o que é ansiedade e o que é nervosismo. Então, eu já identifiquei, Joyce. Então, a ansiedade é quando dá problemas de pele, é quando eu disparo uma palpitação, dilata a minha mente, eu fico muito nervosa a ponto de não me concentrar, eu tenho uma queda, geralmente existe uma queda no desempenho acadêmico, né? A minha mente tá, eu estou aqui, mas minha mente não está aqui, minha mente está lá, sei lá, sempre no futuro. Isso tudo é ansiedade, tá? Agora, vou para um processo seletivo, deu um batimento cardíaco mais acelerado, fiquei um pouco mais nervoso e saí daquele ambiente tudo bem, isso é nervosismo. Quando eu identifico, então, que é ansiedade, o que eu faço? Como controlar a ansiedade? É o que eu mais ouço. Joyce, como controlar a ansiedade? Sinto lhe informar, mas a ansiedade ela não é controlável assim. Existe um tratamento, né? E dependendo dos níveis de ansiedade, então eu vou trazer até um caso aqui de um cliente meu. Como eu não estou expondo o nome dele, e vou expor isso de uma forma só didática, para deixar claro como que isso funciona. Então, por exemplo, esse cliente meu, ele tem sim a ansiedade. E ela aparece com uma frequência muito alta. Não posso dizer, assim, com garantia que todos os dias ela aparece. Mas ela aparece numa frequência alta, num nível, assim, de 5 dias, numa semana de 7 dias, tá? E, por exemplo, ele teve uma situação de que ele foi mandado embora recentemente, né? Ele meio que sabia que ele ia ser mandado embora, né? A empresa foi dando sinais de que não estava gostando do trabalho dele, enfim. E aí ele começou a ir pro trabalho já com esses gatilhos. Então ele já ia arrastado pro trabalho e já chegando próximo do horário de entrada ou até lá no trabalho em si, isso tudo disparava.
né? A todo momento ele estava ali. Como ele sabia que ele ia ser mandado embora, é como se ele soubesse que ele ia morrer, tá? Porque, e aí isso fica pro tema de uma próxima live. Mas era isso que a mente dele identificava. Eu vou ser mandada embora, logo eu vou morrer. Então ela já disparava uma série de gatilhos, né, esses que eu já citei, no ambiente de trabalho. Quando de fato aconteceu a demissão, ali na sala de reunião estava a gerente dele, o diretor dele, eles estavam declarando a demissão em si, aconteceu algo muito intenso. O nível de ansiedade dele foi lá no pico 10, vamos dizer assim. O que aconteceu? Ele começou, a vista dele começou a escurecer, ele vomitou, ele chegou a vomitar, ele começou a ter um embrulho no estômago e chegou a vomitar na sala de reunião, a vista escureceu e ele desmaiou. Então foi um pico muito intenso de ansiedade ali. Saindo dali, ele, né, recebeu, né, o tratamento, os cuidados necessários, né, a empresa ofereceu isso a ele. Saindo dali, ele foi para casa e tal. No dia seguinte, ele já não estava mais nesse cenário, estava sentado na casa dele, isso tudo veio à tona de novo. Então, toda vez que ele lembrava da situação de morte, que é a demissão, ele sentia aquilo tudo ali, né? E isso acontece até hoje, tá? Toda vez que a mente dele, que ele enxerga estímulos que são semelhantes àquilo que ele viveu no passado e que foi muito intenso para ele, starta esses gatilhos de ansiedade, tá? E como faz isso? Aí, se é ansiedade, não tem como controlar no sentido assim, não vai ser uma respiração, um treino de respiração que vai resolver. Na verdade, você tem que fazer todo um tratamento, né? Geralmente são com um psicólogo e com um psiquiatra, né? Dependendo do nível de ansiedade. Esse caso, por exemplo, eu indiquei psiquiatra para uma medicação, porque também envolve a ansiedade. Uma outra diferença da ansiedade no nervosismo envolve questões neurológicas, e aí a gente precisa tomar uma medicação específica para regular isso no nosso cérebro, e também fazer todo um processo de psicoterapia, tá? E leva um tempo. Isso é ansiedade, ok? Falando de nervosismo, como eu falei, é muito natural a gente ficar nervoso no momento de apresentações, no momento de avaliações, numa prova, numa entrevista, num processo seletivo, que a gente já sabe que a gente vai passar ali por uma avaliação e a gente vai ser pressionado, vai ser uma coisa diferente e tudo mais. Então é muito comum a gente disparar esse tipo de coisa nesse cenário. E aí o nervosismo dá para controlar, minha gente, né? Então o nervosismo é outra conversa, né? Então a primeira coisa é identificar quais são os gatilhos do nervosismo. Então toda vez que eu vou falar, por exemplo, com a menina que eu tô afim, eu fico nervoso, claro, né? Porque você tá ali querendo muito aquilo. Toda vez que eu vou num processo seletivo onde eu quero muito passar nessa vaga, eu vou ficar nervoso. Claro, né? Somente ela vai te trazer uma autocobrança ali, tá? Então tem mais a ver com estresse, tem mais a ver com o momento presente. E aí a gente tem como controlar isso, né? E como fazer isso, né? Então, como controlar o nervosismo, né, nas entrevistas, nos processos seletivos? Uma coisa que eu tenho que te falar assim como a academia, vamos dizer assim, vou fazer uma analogia aqui. Assim como a academia, a gente não emagrece, vamos dizer que eu faço academia para emagrecer, não é o meu caso mais, já foi, mas não é mais o meu caso. A gente não emagrece do dia para a noite. A gente precisa fazer isso de uma forma gradativa, e a cada vez que a gente pratica e repete, aquilo vai trazendo mais resultados para nós, certo? Então, controlar o nervosismo no momento da entrevista não é uma coisa que não é um treino que você vai fazer só ali no momento da entrevista.
que é o que eu percebo, né? Às vezes a pessoa fala assim, Joyce, eu tenho uma entrevista amanhã, o que eu faço de hoje para amanhã para controlar meu nervosismo? Ou o que eu faço lá naquele momento da entrevista, quando eu cheguei na empresa, tem algo que eu faço lá? Tem, mas sinceramente não é o que você vai fazer no dia que vai fazer a diferença. Você precisa se preparar antes, com antecedência, para que no dia realmente a sua mente e o seu corpo estejam preparados para você fazer o enfrentamento dessa situação e, mais do que isso, ter um bom desempenho. Então, a minha sugestão vai aí a dica para você já começar a fazer hoje, porque você nunca sabe quando que você vai receber um convite para entrevista. Então, começa a treinar já hoje o controle do nervosismo, para quando você vir a passar por um processo seletivo, você já está de corpo e mente preparado, mais mente do que corpo, ok? Então, a primeira dica de exercício é a seguinte, é respiração. Existe uma respiração específica que ajuda muito o controle do nervosismo. Lembra que eu falei que lá no começo, que quando a gente fica nervoso, a frequência cardíaca ela aumenta? Então, a respiração, o que ela vai fazer? Um treino de respiração vai fazer como se você criasse um depósito, vamos dizer assim, de oxigênio. Para quê? Para quando você estiver no momento da avaliação, lá na entrevista, o seu organismo não precisar fazer esse movimento e sim pegar desse depósito de oxigênio para liberar mais oxigênio para sua mente. Ou seja, você nem precisa entrar nesse fluxo de batimento cardíaco acelerado e ficar muito nervoso. Você vai ter um depósito de oxigênio, a sua mente vai lá, vai receber esse oxigênio e tudo vai correr bem. Como que faz, então, essa respiração, né? Como que faz? É só respirar? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e tá tudo bem, né? Respirar é fácil, né? Todo mundo respira, né? Mas não, tem uma respiração específica onde a gente consegue aumentar a nossa capacidade aí, né? Fazer esse depósito de oxigênio. E essa respiração é a respiração diafragmática, tá? Então, eu vou explicar aqui como faz, rapidinho pra você, e lembre-se assim, é como academia. Você fazendo 5 minutos por dia faz toda a diferença. Lógico, você não vai começar a fazer hoje, amanhã, e no terceiro dia você vai para uma entrevista, tá tudo ok. Não é assim, é como academia. Você não malha hoje, amanhã e no terceiro dia você já perdeu 20 quilos, não é assim, né, gente? Então, o quanto mais você fizer, melhor será. No momento da situação do processo seletivo, as coisas vão fluir super bem. Primeira coisa, puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Isso é simples, né? Só que a respiração do diafragma quando a gente puxa o ar pelo nariz, a gente tem que mexer o diafragma, não a parte superior. Então, o que a maioria das pessoas, como a gente respira, que no meu caso eu já treino isso há bastante tempo, eu só respiro pelo diafragma, praticamente. Então, o que a maioria das pessoas, como elas respiram? Elas puxam o ar pelo nariz, às vezes até pela boca, mas se puxa o ar pelo nariz, quando faz o movimento de puxar, geralmente as pessoas mexem a parte superior, essa parte aqui, tá? Nessa respiração de controle de nervosismo, não é assim, tá? Então, eu vou deixar minha mão aqui para vocês verem que essa parte não deve fazer esse movimento aqui, ó. Isso não é a respiração correta para controle de ansiedade, controle de nervosismo, tá? A respiração correta eu vou mexer a parte inferior, a parte do diafragma. O diafragma é aquele, ser bem simples. É um buraquinho que fica aqui, geralmente, abaixo do peito, aqui, né? E aí, o correto é a gente mexer aqui. Para quem não tá acostumado, o primeiro nível básico, já vou te adiantando que de cara você não vai conseguir mexer o diafragma na primeira respiração, tá? É um treino, é um processo evolutivo, né? Então, mexe a barriga mesmo, tá? Então, imagine que você tenha uma bexiga, um balão na sua barriga. Na hora que você puxar o ar,
você imagina que esse balão esteja enchendo. Então, você vai forçar mesmo, porque o seu organismo não está acostumado com isso, então você vai forçar a sua barriga pra frente, como se você tivesse comido, sei lá, uma feijoada. Você tá com um barrigão ali, comeu pra caramba. Inclusive, daqui a pouco é hora do almoço, né? Então, quando você puxar o ar, você vai encher a sua barriga. E quando você soltar o ar pela boca, você vai contrair a sua barriga. Basicamente é isso. Então, puxou o ar pelo nariz, encheu a barriga. Soltou o ar pela boca, contraiu a barriga. Segundo nível, vou dificultar um pouco mais esse treino, tá? Quando você puxar o ar pelo nariz, você vai contar mentalmente, né? Então, eu tô aqui puxando o ar pelo nariz. Mentalmente, você vai contar quantos segundos levou para que você enchesse seu balão barriga, vamos dizer assim, de ar, para chegar ao máximo que você consegue. E quando você soltar pela boca, você vai soltar bem devagarinho, de uma forma que leve o dobro de segundos que levou para encher, para esvaziar. Então, você vai ter que fazer esse movimento. Puxou e soltou. Vai controlar a sua barriga. Então, puxei, expandi, soltei o ar, comprimi e vai contar também. Então, você tá ali, tem que estar muito com a mente muito presente para isso, para que você consiga fazer controlar, né, e fazer de uma forma genuína esses 3 passos. Basicamente é isso. Parece ser simples, mas não é simples não. Então eu te desafio a realizar isso. A minha sugestão é que você faça isso todos os dias, pelo menos 5 minutos. Para que isso fique mais tranquilo para você, eu sugiro que você condicione essa respiração a algo que você faz todo dia. Então, no banho, então toda vez que eu for no banho, eu vou ali, inclusive é uma delícia, né? Um momento vira um banho até relaxante, né? Então, ali tô no banho, tô lavando o cabelo, né? A mulherada leva 3 dias para lavar cabelo. 3 dias não, mas a gente demora mais, né? No dia que tem que lavar o cabelo, a gente demora mais. Então, tô ali lavando o cabelo, vou puxar o ar, vou soltar o ar, vou contar os segundos e assim vou indo. Ou no elevador, né? Quem mora em prédio ou quem trabalha e tem um elevador ali do trabalho. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essa respiração, quando me contaram sobre essa respiração e eu fazia muito no elevador da empresa, né? Da onde eu trabalhava. Eu trabalhava no último andar, eram 18 andares. E aí eu tinha 18 andares para ficar ali quietinha, concentrada na minha respiração e fazendo isso, e fazendo isso. Então, quando a gente condiciona essa respiração a algo que a gente faz, e quanto mais, né, é respirar, gente, é uma coisa muito boa pra gente, né? Quanto mais a gente faz, mais, né, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai ficando aperfeiçoado. E quando houver realmente um momento onde a gente fique muito nervoso, seja ele em entrevista, seja ele a dinâmica de grupo, seja ele conversar com um gestor ou com alguém de autoridade, né? Sempre a gente fica com aquele frio na barriga, seja ele conversar com alguém que você está interessado amorosamente, né? Quando você estiver no momento, se você praticou isso bem praticado, esse nervosismo, toda essa palpitação, essa palpitação maior, esse branco, o tremor, a fala, a gagueira, né, que dá, tudo isso não vai acontecer, tende a não acontecer, ou acontecer numa intensidade muito menor do que aconteceria se você não tivesse esse treino. Praticamente é isso, né? Esse é o tema de hoje. Então, ansiedade no processo seletivo, numa entrevista, né? Então, a gente já viu que, assim, se você tem a ansiedade no processo seletivo e você sai dali, né? Dispara tudo isso e você sai dali e você continua com ela, é uma evidência de que você precisa de um tratamento. Agora, se você ficou nervoso ali, num processo seletivo, e passou alguns segundos, né, um tempo, e você foi acalmando, tá tudo bem,
né? Você não chegou a desmaiar, não chegou a vomitar, não chegou a ter doenças de pele, aquela coisa também do intestino irritado, né? É um nervosismo como qualquer outro, e isso é natural, todo mundo tem, eu tenho, você tem, e tá tudo bem. É o nosso organismo nos defendendo de algo que aparentemente parece não ser bom para nós. A dica de hoje foi como controlar o nervosismo através da respiração. É bom, é barato, dá para fazer em qualquer lugar, dá para fazer a qualquer hora, inclusive agora, né, na hora do almoço, né, eu comendo, me alimentando, tô ali concentrado na respiração. Lembrando que puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, expande a barriga, comprime a barriga, conta quantos segundos levou para encher, controla os segundos para sair, de forma que leve o dobro de segundos que levou para encher, e sucesso. É isso aí, galera. Um beijo, que vocês gostem, e segunda-feira tem live de novo, às 17h55, e aí eu vou liberando os temas aqui, para que vocês também já deixem as suas perguntas, as suas sugestões de tema, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Esse é o momento, essas lives são feitas de coração para te ajudar aí a te aproximar do seu objetivo profissional, tá? Um beijo e tenha um dia feliz. Tchau, tchau!